E aí, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa revisão agora em gestão de projetos. Show de bola, hein? Então, uma revisãozinha bem bacana, bem show de bola para a gente. Muito bem. Bom, então, nas questões, agora a gente já vai mais direto ao gabarito, mais direto ali nas explicações, porque a parte teórica a gente já fez no bloco anterior. Então, aqui é mesmo de revisão. Muito bem? Vamos lá, nossa primeira questãozinha, o que ele trouxe para a gente, ó? Você é um gerente de um projeto cujo prazo total é de 8 meses, ok, e que está em fase de execução. No último dia do 4º mês do projeto, ou seja, na metade do prazo, então você está aqui na metade do prazo, perfeito, você solicitou o cálculo do índice de desempenho de prazo. E o resultado dessa data foi de 50%, ou seja, você executou metade daquilo que está prometido. Então, você executou 1/2, que aí você tem 0,5 ali. Perfeito. Vamos lá, tal índice significa o quê? O projeto está caminhando conforme previsto? Pois está na metade da duração? Esse conforme o previsto, eu deveria saber o valor planejado para o período de medição. Eu não tenho isso. Então, eu não consigo afirmar essa daqui. Me faltou essa informação para a data que foi ali mensurada. Ele só diz que agregou 50%, mas eu não sei se para aquela data era para ter entregue 50%. Então, não posso afirmar. O projeto está pronto para ser encerrado de jeito nenhum, né? Porque ele está na metade. Então, elimina. O projeto teve desembolsos? Gente, para falar de desembolso, eu tenho que falar de índice de desempenho de custo. Ele não me trouxe custo, ele me trouxe prazo. Então, eu não posso falar de desembolso. O projeto deve levar o dobro de tempo para ser concluído, caso o desempenho passado permaneça o mesmo a partir de hoje. Se você mantiver essa execução, ou seja, esse desempenho, você precisa de mais 4 meses, ou seja, o dobro daquilo que já foi feito. Você levou 4 meses e entregou metade. Se você mantiver essa produção, em 4 meses você entrega a outra metade. Perfeito, letra D de dado. Então, o projeto deve levar o dobro de tempo, que seria mais 4 meses, para ser concluído, caso o desempenho passado, que é de 50%, permaneça o mesmo a partir de hoje, que é a partir do 5º mês. Então, alternativa letra D de dado. E conclusões não podem ser tiradas. A gente acabou de tirar uma conclusão, perfeito? Sem informações das entregas realizadas. A gente acabou de deduzir algo. Estamos na metade do projeto, na metade do prazo. Perfeito. Então, alternativa letra D de dado. Vamos para outra questãozinha? Olha lá. Você foi convocado para uma reunião com a cúpula estratégica da sua empresa. Na reunião foi informado de que um projeto em execução em uma filial localizada em outro estado está enfrentando problemas, atrasos, gastos em excessos e conflitos técnicos entre membros da equipe. Têm sido relatados à diretoria. Ok. Você foi então designado para acompanhar o projeto, coletar e informar os indicadores de desempenho e identificar as causas prováveis dos problemas. Sabendo que a sua empresa utiliza a metodologia de análise do valor agregado, você deve iniciar o trabalho com coleta de indicadores, de progresso de entregas, de progresso de cronograma e de progresso de custos. Tá. Então, é porque ele falou ali de aplicar o valor agregado. Para aplicar o valor agregado, eu vou fazer um gráfico aqui para ajudar a nossa vida, tá? Eu vou pegar o valor planejado, vou apresentar o valor entregue, né? Que é o valor agregado, e vou também utilizar o custo real apresentado. Então, apesar dele ter colocado o progresso da entrega, que poderia me estar vinculado ao valor agregado, do cronograma, aí o progresso do cronograma é porque aqui embaixo tem tempo, e aqui em cima tem os valores, né? Então vamos deixar aqui não só custo, mas valores, né? Então, e o progresso de custo? Perfeito, mas vamos ver se eu acho uma com essas informações. Coleta dos indicadores de desempenho de prazo e de custo. Esse já é o indicador para mensurar se estou dentro ou fora do prazo, dentro ou fora do orçamento. Cálculo de variação de prazo e custo do projeto. Variação de prazo já é uma outra análise, já é um outro cálculo. Perfeito? Então, vamos ver outra. Medição do valor planejado.
valor agregado e custo real. Aí casou. Porque se eu quero trabalhar com a técnica do valor agregado, o que eu tenho que trabalhar? Quer dizer, a análise, né, do valor agregado, eu vou ver quanto que foi planejado, aquilo que você me entregou e aquilo que você realmente gastou. Então, eu uso essa informação do gráfico que está bem aqui, ó. A técnica precisa disso. A partir disso aí, a gente vai desdobrando os outros cálculos, tá? A partir dessas informações é que a gente faz índice de desempenho de prazo, índice de desempenho de custo, variação de prazo, atualizar a estimativa, a nova estimativa do término, tenho lá o valor planejado, que seria o orçamento total, o orçamento por período ali. Então a gente tem, a partir daquelas informações, eu consigo fazer todos os demais indicadores. Beleza? Show de bola. O que mais? Para aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos e assegurar que seus objetivos sejam cumpridos, processos de gerenciamento são utilizados. Ok, são 5 os grupos de processo de gerenciamento de projetos e você foi designado para gerenciar um projeto que estava em execução no passado, mas foi interrompido por falta de recursos e mudança de prioridade na empresa. Agora sua empresa quer retomar o projeto para obter sucesso, retomar o projeto, desculpa. Para obter sucesso, você deverá começar o trabalho a partir de qual grupo? Bom, vamos lá. O projeto ele já foi formalmente autorizado, tá? Porque ele foi autorizado e depois foi interrompido por falta de recurso. Então foi suspenso, Ok. Então, início, ele já teve autorização. Monitoramento e controle, ele está interrompido. Então, encerramento, não há o que se falar. Execução, antes de executar, a gente tem que rever como é que está o andamento de tudo. Então essa é a minha dedução aqui, ó. Ele já foi autorizado, foi retomado e eu fui designado lá para tocar o barco. Então já passou pelo início. 2 vezes, né? Que mais? Então eu tenho que rever os planos de uma forma geral para poder fazer a implementação. Encerramento, monitoramento, controle, não há o que se falar. Com base nisso, gente, eu já posso eliminar algumas opções, ó. Monitoramento, controle, já posso eliminar. Tá? Que mais? Iniciação, ele já tem autorização, porque eu já fui designado. Se eu fui designado, isso aqui, ele passa pelo início. Tá certo? Então, eu já tenho TAP, eu já estou designado, então você já pode eliminar. Encerramento não há o que se falar, porque eu vou retomar o processo. E antes de retomar, eu vou rever plano. Então, vou ver o planejamento, ó. Planejamento, pois a retomada vai requerer atualização no plano de gerenciamento de projeto. Faz mais sentido. Perfeito? Agora, olha só que interessante. Como é que você elimina a questãozinha? Vou eliminar, eu já achei a resposta, que é o planejamento aqui. Como é que eu elimino questões? Execução, validação de escopo. Gente, escopo não tem processo de execução. Não tem. Simples, não tem. Encerramento, para encerrar as atividades. Encerramento, aí ela mesma se elimina, né? Encerrar as atividades antes da interrupção. Gente, já estava interrompido. Iniciação, pois você deve reiniciar o projeto a partir do ponto que ele foi interrompido. O início são 2 atividades. Desenvolver o termo de abertura do projeto, que designa formalmente a autoridade do gerente, ele já está designado. Ele já foi designado. E identificar as partes interessadas. São 2 processos de início, só esses 2. Já foi designado, ó. Você foi designado, já tem o TAP. Então o TAP já está ok. Monitoramento e controle. Aí ele fala de AP. A EAP é a estrutura analítica do projeto da gerência do escopo. Perfeito? E você vai elaborar a EAP no planejamento. Então, EAP aqui não casou com monitoramento e controle. E aí, com isso, ficou só o planejamento mesmo. Também tranquila a questão. Tranquila assim, conhecendo, né? Trabalhando em uma empresa de produtos de beleza e cuidados pessoais, você foi designado gerente de um projeto de lançamento de uma nova linha de perfumes no mercado. A data do evento de lançamento já foi definida pela cúpula estratégica. O escopo inclui a campanha de lançamento, definição dos pontos de venda, com a instalação de quiosque nos principais shoppings, bem como a definição dos estoques iniciais e sua distribuição. Durante a realização dos processos de gerenciamento cronograma do projeto, você solicitou que a equipe de gerenciamento fizesse a verificação de atividades, seu sequenciamento e as respectivas estimativas de duração. Ok. Em uma reunião de planejamento, ao perguntar sobre o caminho crítico do projeto, você recebeu diferentes informações a respeito de cada um membro. A informação correta é qual?
Um deles falou, não há como calcular o caminho crítico. Mas espera lá, você fez sequenciamento, você tem a estimativa de duração e tem a verificação da atividade. É possível sim. Se foi feito todas essas atividades, você tem como identificar o caminho crítico. Então, não há como? Assim, já foi feito, já foi feito. Sem os quiosques prontos nos shoppings, não há como concluir o projeto. De fato, isso aqui é uma afirmativa correta. Portanto, o caminho crítico passa pelas atividades de montagem. Eu não sei. Ele não me informou quais são as atividades que estão no caminho crítico. Como é que eu vou dizer que a atividade de montagem do quiosque está no caminho crítico se eu não sei se ela tem folga? Se eu não sei se ela tem folga, eu não vou afirmar essa aqui ainda, tá? De acordo com as estimativas de duração de cada atividade de projeto, ele fez a estimativa. Ok. Bem como de seu respectivo sequenciamento, ele fez sequenciamento. O caminho crítico foi calculado e será detalhado. Sim, a partir disso aqui dá. Quando a gente faz isso aqui, inclusive, no software, que é o Gantt Project ou MS Project, quando a gente faz no software, ele já me apresenta o caminho crítico ali, rápido, na hora, já aparece o caminho crítico, que ele aparece em destaque, a cor destaca. Então, nesse caso, ele será detalhado na apresentação, ó, certinho. O projeto tem muitas atividades que dependem de terceiros, dependência externa. Ok, não controlável, né? Como aquisição de matéria-prima nova, montagem de estrutura em shopping e contratação de agência de publicidade. Portanto, todas as atividades são críticas? Não. Para ser crítico tem que ter folga zero. É assim que a gente fala se é crítico ou não. Então, não posso falar todas. A diretoria da empresa não poderia ter definido a data de lançamento sem consultar a equipe. A diretoria da empresa, que é dona do negócio, não poderia ter definido a data sem consultar a equipe. Gente, a data, o marco geral, é definido no TAP, termo de abertura do projeto, com o patrocinador, que é a autoridade que vai aprovar o TAP. E lá eu já tenho uma data geral. A equipe não participa daí. É o gerente do projeto que participa com as principais partes interessadas, normalmente patrocinadores, autoridades ali. Então, e ainda, portanto, independentemente do caminho crítico, esse projeto deverá atrasar. Esse projeto deverá atrasar, sendo que eu tenho técnicas para fazer com que, caso esteja atrasado, eu retome a data dele? Não faz sentido. Então, nesse caso, letra C é a que mais está adequada nesse contexto. A gestão por projetos utiliza metodologias, ferramentas e recursos para planejar, executar, monitorar e encerrar os projetos de forma eficiente, alinhada às metas organizacionais. Assinale a opção que apresenta corretamente a finalidade do termo de abertura do projeto. Termo de abertura do projeto é aquele que formaliza o início do projeto, oficializa o início do projeto, dando autoridade ao gerente do projeto. Vou procurar isso agora. Então, vamos lá. Define métricas de desempenho de cronograma? Não. Cronograma é tempo. TAP é integração. É gerência da integração. Perfeito. Autorizar o início do projeto? Sim. Confirmar seu financiamento? Sim, porque tem lá o recurso, né? Estabelecer parâmetros iniciais para o seu desenvolvimento? Sim. Perfeito. Letra B. Detalhar todas as atividades? Se eu estou detalhando as atividades, provavelmente eu estou na gerência do cronograma. Porém, a gente também fala de atividade na gerência do escopo, tá bom? Porque eu tenho que identificar para depois sequenciar, detalhar tudo. Mas principalmente na do cronograma. Aí fazendo a aplicação dos recursos também, então envolve. E recurso, gente, recurso é a gerência do recurso, perfeito? Então, nesse caso, TAP é a gerência da integração. Eu não posso, de jeito nenhum, afirmar essa letra C. Registrar lição aprendida. Lição aprendida está no grupo do encerramento. E o TAP está no grupo do início. Então, lição aprendida é encerramento. Estabelecer contratos. Contratos é a gerência da aquisição. Pronto. Então, minha cabeça já mapeou todo mundo. Cronograma é gerência do tempo. Início do projeto, financiamento, ok, letra B.
atividades e recursos, detalhamento, provavelmente estou falando do cronograma, porque ele fala atividade e recurso necessário para executar, mas a gente tem ali um pouco no escopo também. Mas cronograma, lição aprendida, encerramento, contrato aquisição. Só sobrou a letra B de bola. Show? Bacana. Muito bem. Vamos para a próxima questãozinha. Ó, ele traz aí uma tabela com atividades, suas respectivas durações. Como é que a gente monta uma rede PERT, né? Aqui eu vou fazer da seguinte forma, ó. Tem a coluna atividade predecessora que antecede a outra atividade. Aí eu vou ler a predecessora, ver quem ela antecede para colocar na sequência. Depois que eu fizer minha rede PERT, eu vou colocar a duração de cada atividade e uma vez estabelecida a duração, eu vou somar cada caminho que foi definido aqui, perfeito? Então, vamos fazer dessa forma. Primeiramente, eu vou colocar o quê? Eu vou trocar a cor aqui. A atividade A, tá aqui, ó, ela é predecessora de B e de C, e ela não tem predecessora, então ela é a primeira atividade a ser exercida, tá bom? Aí depois de A, eu vou colocar assim um pouco, ó, ela vai anteceder B e ela vai anteceder mais quem? C. Perfeito? Tranquilo. Agora, eu vou continuar aqui com B. B antecede D. Então, vou colocar aqui, ó, D. E aí, uma outra atividade. Ok. C antecede E. Então, vou vir para cá e vou colocar assim, ó, E. Perfeito. E antecede F e G. Então, vou colocar assim, ó, F e G. Perfeito. Então, tá aqui, ó, já cumpri. F e G antecede H. Então, o H, ele vai estar aqui. Vou colocar assim, ó. Então, vem para cá e vem para cá. O I é a final e o D e o H que antecede o I. Então, vou deixar o I aqui assim, ó. Aí eu coloco assim e coloco assim, ok? Meu próximo passo é definir, colocar a duração de cada atividade. Então, beleza, só vou seguir aqui na coluna do tempo. Beleza. Então, 6 aqui. Aqui vai 8. O C é 4. O D é 10. O E, cadê o E? É 2. Aqui. O F é 6. O G, cadê o G? 4. O H, 8. E o I, 1. Perfeito? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter 3 caminhos. Eu vou colocar o caminho 1, 2 e 3. Vou pegar assim, ó. Eu vou passar o marca-texto agora para facilitar a minha vida. E na prova, professor, na prova, tu tem que tentar facilitar a tua também, né? Então, eu vou pegar esse caminho, perfeito? Aí eu vou pegar esse caminho. E agora eu vou pegar em verde, que é esse caminho. Perfeito? Então, eu vou deixar aqui com a legenda assim, ó, verde. Depois vai ser quem? O laranja. E também o amarelo. Perfeito. Agora vai para a caneta e eu quero somar vou colocar aqui no preto. Perfeito. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar, ó. 6 mais 8, eu estou somando o caminho amarelo, tá? 6 mais 8, 14. Mais 10, 24. Mais 1, 25. Então, esse caminho aqui dá 25. Perfeito? Agora eu vou para o de baixo. 6 mais 4, 10. O verde, né? 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. Com 6, 18. Que passa no H. 18 com 8. 18 com 8, 26. Com 1, 27. Então, aqui deu 27. Vamos para o de baixo agora, laranjinha, olha lá. 6 com 4, 10. Com 2, 12. Com 4, que é lá embaixo, viu? Lá embaixo, ó. Então, 12, 16. Aí 16 com 8 vai dar 24. E com 1 lá de cima, 25. Quem é o meu caminho crítico? É o verde. É o verde. Então, o caminho verde é A, C, E, F, H, I. Esse é o caminho crítico, que é esse daqui, ó. Perfeito?
Tranquilo. Agora que eu vou fazer a leitura da questão. Folga livre da atividade H. Você quer saber se H tem folga? Vê se ela está dentro ou fora do caminho crítico. No caso, H está no caminho crítico, então não tem folga, porque para estar no caminho crítico não pode ter folga. Então H não tem folga. Perfeito? A duração do caminho crítico, 27 dias, não 28. A atividade F não faz parte do caminho crítico, mas o F, se a gente for ver, eu coloquei no caminho crítico. Então ele falou que não faz parte. Então você elimina. O projeto tem 2 caminhos críticos? Não, só tem um. O caminho crítico é composto por A, C, E, F, H, I. A, C, E, F, H, I, letra E. Perfeito? Então, questãozinha bem tranquila sobre caminho crítico, alternativa letra E. Vamos para outra agora. A gestão de projetos organiza esforços temporários para atingir objetivos definidos com uso de metodologias e ferramentas que garantem planejamento, execução, controle e encerramento alinhados às metas organizacionais. Assinale a opção que apresenta corretamente o documento que sintetiza as condições e parâmetros-chave para o projeto e estabelece a estrutura para o desenvolvimento de um plano de base para sua realização. Esse plano de base eu posso citar como plano de integração do projeto, que ele é um plano que serve de base para tudo, mas ele quer algo para fazer isso. Um documento que vai trazer condição e parâmetro-chave. Parâmetro-chave eu posso colocar como premissas, restrições, objetivos, perfeito? Orçamento base, prazo de base geral, né, que a gente fala, objetivos, dentre outros, tá? Em outras palavras, é aquele do início do projeto. Termo de abertura do projeto, que serve de base para todos os demais planos, inclusive o plano de integração do projeto. Perfeito? Show de bola. Síntese do plano é um resumão, que aí você comunica. Pedido de proposta de cliente, porque o cliente dá o seu pedido para ser encaminhado, né? A gente manda normalmente para o mercado. Termo de abertura do projeto. Escopo é porque eu já estou detalhando e o termo de encerramento é lá no finalzinho. Como ele é de base, para permitir o plano base, termo de abertura do projeto. É o TAP. Beleza, vamos lá para outra questãozinha. Ó, você tem uma técnica PERT aqui, já estou até utilizando aqui, ó. Durante o planejamento, a implementação do novo sistema para atendimento à população, situação de vulnerabilidade, a Defensoria Pública, a equipe responsável identificou que algumas atividades envolveriam variáveis que poderiam gerar incerteza quanto ao prazo de execução. Ok. Para lidar com essa situação, foi adotada uma técnica PERT que utiliza 3 estimativas, de fato. Então, a estimativa de prazo, né, de tempo, é igual ao cenário otimista mais 4 vezes o cenário mais provável, mais o cenário pessimista dividido por 6, que é o somatório dos pesos. Nesse caso, eu vou para onde? Ó, o otimista, cadê o otimista? O otimista é de 30 dias. Então, 30 mais provável, 4 vezes 50, mais pessimista de 100. Aí tudo isso dividido por 6. Aqui eu já posso fechar uns 200, não posso? 4 vezes 50, 200. Então, 200 com 100, 300, com 30, 330. 330 dividido por 6. Então, 330 dividido por 6. Aí você pega aqui, dá 5, sobrou 3, 0, 5. 55 dias. Matemática, bem tranquilinha ali. Então, fazendo os cálculos. 55 dias. Eu deixei o cálculo aqui pronto. Eu vou passar aqui bem devagarzinho, tá? Mas eu já deixei o cálculo aqui pronto também, ó. Você pega ali a fórmula. Da fórmula você tem as informações, que nem eu fiz ali para vocês. Então, 55 dias. Show de bola, show de bola. Vamos lá, outra questãozinha aqui. Essa daqui eu também já deixei o cálculo para dar uma acelerada na nossa resolução de questões, tá? Mas vamos lá. Ele pede para você fazer o indicador de ETC, que é a estimativa para concluir o projeto. Ou seja, você vai atualizar o projeto, né? Então, o que ele me traz? Ele me traz o valor total planejado. Então, eu tenho que pegar esse 400 mil. Vou pegar aqui o ETC.
e vai ser igual ao valor total planejado, que a gente chama de BAC, né? Mas eu vou colocar assim, ó, valor planejado total, vou colocar VPT, na fórmula vai estar de outra forma, menos o que você já me entregou. Cadê o que você já me entregou? Cadê? Pela Eva, ok, AC, EV. Ele já me entregou 96 mil. Então você vai pegar aqui o EV, menos EV, e dividido pelo índice. Aí no caso eu vou usar o índice de desempenho de custo, que é o índice de desempenho de custo, ou o CPI, perfeito? Só que para eu calcular esse índice, eu tenho uma fórmula. Eu vou usar o valor agregado, que é o EV. Eu vou colocar assim, ó, valor agregado. Valor agregado. Aí o IDC é o valor agregado dividido pelo custo real. Aí você tem o valor agregado? Tem, ó. Você tem o valor agregado. 96. Ó, eu vou deixar agora em azul. Você tem 400 mil menos valor agregado. Cadê valor agregado? 96 mil. Aí você vai pegar o valor agregado aqui também, de novo. E aqui embaixo, o custo real. Cadê o custo real? Tá o AC ali, 240. Pronto. Professor, Deus me livre. É assim mesmo, tá? Então, resumindo, deixa eu pegar aqui na cor preta. Eu vou até usar a calculadora aqui, ó. A professora, mas na prova não pode não. Não pode não. Tá, não pode não. 304 mil? Então, 400 menos 96, né? Então, 400 menos 96 dá 304. Então, aqui embaixo, aqui em cima, ó, eu já tenho 304 mil. Aí, dividido 96 por 240, né? Aí tem que calcular, né? Mas eu já vou pegar aqui. Vai dar 0, alguma coisa. 96 dividido por 240. Aí dou igual. Então, dividido por 0,4. Pronto. É só fazer. Professor, não é só não, né? Não, não é só não. Mas aí você pode, né, trabalhar 0, aumentar 0 aqui. Ah, coloca mais um 0 aqui, você coloca lá embaixo 4, né? Então dá para fazer. Aí você fazendo isso, vai dividir 304 mil, 1, 2, 3, dividido por quanto? 0,4. Então, fazendo isso aqui, você chega a 750 não, 760 mil. Tá na tela. É assim que a gente faz o cálculo, tá? Professor, tem que lembrar disso tudo? Tem que lembrar disso tudo. Tem que lembrar disso tudo, tá bom? Então, nesse caso, vou avançando aqui, já deixo aí para você aprender, fazer as anotações. E agora, ó, eu fiz ali, já deixei pronto, né? BAC, o orçamento total, que é os 400 mil. Aí eu tenho que calcular a CPI, que é o índice de desempenho de custo, baseado no valor agregado sobre o custo real. E aí você achou o índice, que é de 0,4. Agora eu preciso atualizar o meu orçamento. Então a estimativa para concluir o projeto, baseado no índice atual de desempenho, né? Você vai pegar o orçamento menos o que você já me entregou, que está aqui, dividindo pelo índice de performance, que é se você mantiver essa performance. Então, tá lá, ó, 760. Perfeito? Tranquilos? Professor, tranquilo nada, né? Mas vamos lá, vamos na fé, vamos na fé. Outra questãozinha aqui, ó. Em um projeto de sistema de informação, uma equipe trabalhando na fase de planejamento precisou trabalhar um instrumento gráfico que serve para visualizar a subdivisão de entregas e trabalho do projeto em componentes ou pacote de trabalho. Gente, gráfico do pacote de trabalho, estrutura analítica do projeto. Não vou nem ler as opções. Gráfico de pacote de trabalho, estrutura analítica de projeto. Vou só procurar a questão. Estrutura analítica de projeto. Tá aí, ó. É onde se detalha graficamente os pacotes de trabalho. Simples assim. Já tem estrutura analítica de projeto, já tem que chegar lá sabendo o que ela é. Já tem que saber que ela detalha de fato as entregas. Perfeito, então. Vamos lá. A gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para planejar, executar e controlar projetos, assegurando que os objetivos sejam alcançados dentro do prazo, ok? Dentro do orçamento e da qualidade também esperados.
Assinale a opção que apresenta corretamente uma etapa da fase de execução do projeto. Execução do projeto. Beleza. Organizar e mobilizar a estrutura necessária. Se a infraestrutura necessária, isso aqui é para executar. Redigir relatório finais do desmobilizando a equipe. Desmobilizar é no encerramento, monitoramento, controle, traz, mas se ele está desmobilizando, ele está encerrando. É porque redigir relatório, normalmente é monitoramento, controle. Mas desmobilizar é encerramento. Então, não dá. Descrever o projeto justificando sua aplicabilidade. Se eu estou descrevendo, eu estou no início. Avaliar e controlar o desempenho, é durante. Durante a execução. Estimar os recursos. Estimar é coisa de planejar. Ele pediu o quê? Fase de execução. Então, nós temos, durante as fases, a preparação, tá? Então, a gente divide assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente divide assim, assim. Aí não ficaria tudo ali não, né? Mas você tem a fase do início, a fase da estruturação, né, do planejamento, a fase da execução e a fase do encerramento, tá bom? Isso daqui são fases ou ciclo de vida. E aí, como é que a gente começa? A gente começa aqui em termos de custo, aí vai, aí depois só, baixa assim, tá bom? Então, ele está dentro desse daqui. Se você está organizando, mobilizando, você estaria aqui, ó. Se você está redigindo relatórios finais da desmobilização, você está aqui. Isso aqui é ciclo de vida, esse gráfico é ciclo de vida. Descrever o projeto, sua aplicabilidade, aí você está aqui, assim, descrevendo aí a aplicação. Avaliar o controle do desempenho, aí você está aqui, porque desempenho, ele está aqui. Então, ficamos aí na alternativa letra D de dado, avaliar o desempenho. Oxi! Ih, rapaz, esqueci de copiar aqui com resposta. Então, ó, gabarito D de dado, tá? Gabarito D. Deixa eu até no marca-texto aqui, ó. Gabarito D de dado. Beleza? Bacana, então. Aqui já outra questãozinha. Ó, olha lá o que a gente tem, ó. Análise do valor agregado. Análise do valor agregado. Então, como é que é? Olha o gráfico, ó. Eu tenho o valor planejado, o custo real e o valor agregado. Como é que esse projeto está? Ele está me entregando menos do que deveria, porque o valor planejado está lá em cima, e o custo real, em relação ao agregado, ele está gastando mais do que deveria gastar, apesar de o planejado estar lá em cima, tá? Apesar do planejado estar lá em cima, o custo dele está maior do que o agregado. Está maior do que o agregado. Tá? Vamos entender esse gráfico? Vamos entender esse gráfico. Como é que ele funciona? Fica observando aqui, ó. O valor planejado era para você me entregar, sei lá, X. Era para você me entregar X. Você gastou 0,8x. Mas fala, gastou menos. Calma. Você gastou 0,8x, mas você só entregou 0,6. Ou seja, você gastou mais do que deveria gastar e nem assim entregou o que eu queria. Tá certo? Então esse projeto, ele não tá legal não, gente. Ele não tá legal. Ele não tá legal. E aí ele pede para identificar, né? O gerente de um projeto apresentou o seguinte extrato de curva de gerenciamento do valor agregado até o presente momento, onde VP, CR e VA são, respectivamente, valor planejado, custo real, valor agregado. Ok. A partir do gráfico apresentado pelo gerente, conclui-se que o projeto está o prazo, no prazo de jeito nenhum, está atrasado. Atrasado, ele está atrasado e caro. E mais barato, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele está adiantado de jeito nenhum, ele está atrasado. Atrasado, porém mais barato. Olha só a maldade, gente. Porque na hora que você vê o custo real embaixo, aí você fala, não, professor, ele está gastando menos. Mas o custo real, o custo é com referente ao que ele te entregou.
É como se fosse assim, ó. Contratei um profissional para fazer a manutenção, reforma no escritório. Perfeito? Aí ele me dá um prazo de 1 semana para poder pintar todas as paredes, ok? E a gente fechou o acordo de R$100, um exemplo. Aí eu chego no prazo da semana, ele não pintou as 4 paredes, ele pintou 2 paredes, porque aqui, ó, o agregado, ele pintou 2 paredes. E ele gastou o equivalente a 3 paredes. Pera, era para ter feito 4. Ele entregou 2 e gastou o equivalente a 3, lascou. Está atrasado e caro. Perfeito? Essa é a interpretação gráfica. Então, não está barato. Mais barato de jeito nenhum. Atrasado e mais caro do que estava planejado. Então, letra E. Perfeito, então. Caramba, hein? Legal. Opa, essa aqui tá fácil, rapaz. Isso aqui tá fácil. Aqui, ó, o somatório. O somatório é o que está na linha. A duração das atividades estão nas linhas, tá bom? Então, eu vou fazer os caminhos A, C, D, considerando, por exemplo, a C, D tem 3 e 4 atividades, né? Então, eu vou considerar... Primeiro eu vou identificar os caminhos, depois vou somar a duração, tá bom? Para a gente identificar que é um caminho crítico. Ó, eu tenho um caminho A, C, D e fim, né? Eu tenho um caminho B. Caramba, esse aqui é difícil, hein? Eu tenho um caminho B, A. Tá vendo que subiu, ó? Tá vendo que subiu? Eu tenho um caminho BA, C. Eita lasqueira, eu tenho muito caminho aqui, ó. Desculpa, deixa eu pegar o lá de cima primeiro, ó. Eu tenho o A, o C, o D e o E, que ele cai ali para baixo, ó, tá vendo? Aí eu tenho um caminho B, C, D, e tem um caminho B, C, D e E. Cara, e tem outro caminho aqui, ó, o B e E. Ainda tem outro caminho aqui embaixo, ó. Eu vou colocar lá em cima, B e E. Cara, tem caminho pra caramba aqui. Tem caminho pra caramba. Vamos lá. E ele quer saber o caminho crítico, é o de maior duração. Ó, se eu pegar B e E para começar, tá? Então, só esse caminho aqui. 12 com 15 deu 27, com 4, 31. Então, esse caminho deu 31 dias. Agora, vamos pegar ACD. 10 com 3, 13, com 5, 18. 18 com 8 dá 26. Não é isso? 10 com 3, 13, 18 com 8, 26. Ok. ACDE. Ixi, caramba, vamos lá. 10 com 3 vai dar 13. Aí depois com 5, 18. Aí cai pro E, né? De 18 para baixo dá 24. E aí depois vai pro fim. 24 com 4 deu 28 aqui. Então, beleza. Vamos pro outro agora. Vamos pro outro. BCDE, caramba, vamos lá. 12 com 8, que agora eu estou indo para o céu. Eu estou pegando aqui e vou para cá. Perfeito? Então vamos lá, 12 com 8 já deu 20. Aí ele vai para o C, né? Ele vai... Eita, eu pulei um, desculpa, ó. Tem uma, cara, tem tanto caminho que eu estou até me perdendo aqui, ó. Vamos fazer esse BCD primeiro? Vamos fazer o BCD primeiro. Ó, 12, o BCD é esse daqui, tá? Então vamos lá, 12 com 8, 20. Com 5, 25. E com 8, 33. Beleza, agora vamos fazer outro caminho. BCDE. Então, BCDE. Então, esse daqui, ó. Vamos lá. 12 com 8, 20. Aí com 5, 25. Com 6, 31. Com 4, 35. 35 dias. Perfeito. Então, quem é o caminho crítico? É o BCDE. Esse que eu fiz por último. Porque é só pegar o de maior duração, 35 dias. Então, BCDE, perfeito? Se ficar dúvida, gente, volta na explicação, conforme vai fazendo devagar, tá? Vai fazendo o cálculo ali, para você achar direitinho ali os somatórios, tá bom? E qualquer coisa manda no fórum de dúvidas também. Mas aqui o caminho crítico BCDE, 35 dias de duração. Show de bola, tranquilo. Eita lasqueira, vamos lá. Olha só.
Custo orçado. Esse daqui é o valor planejado, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, valor planejado. Serviço realizado, em relação ali, o custo orçado com o serviço realizado. Então, esse daqui é o custo real do serviço realizado. Então, eu vou colocar aqui quanto que ele realmente gastou e o custo orçado. Estimado, realizado. Tá? Aqui na variação na curva S, variação. Tá, vamos lá. Considerando as curvas apresentadas, conclui-se que a obra está com o quê? Cara, vamos pensar? Em relação ao custo orçado com o serviço realizado, ele está onde? Ele está embaixo. Então, esse aqui é o agregado. Tá? Esse é o agregado. E custo real com relação ao serviço realizado. Esse aqui é o custo real. Que é o CR, né? Vou colocar CR. E aqui embaixo, o valor agregado. Professor, como é que você deduziu isso daí? Vamos lá de novo. Ó. Eu tenho um custo orçado de um serviço, tá bom? Então, custo orçado de serviço estimado. Então, isso é um valor planejado. Eu tenho o orçamento planejado e o serviço estimado para ser entregue. Então, essa é a linha do COSE, né? Que aí seria lá o valor planejado. Aí eu destaquei aqui. Aí eu tenho, em relação ao custo orçado, o serviço que foi realizado, que é o COSR. O serviço realizado é aquilo que você está me entregando baseado naquilo que foi planejado. Então, o custo orçado é o planejado e o serviço realizado é o valor entregue. Então, é o valor agregado. E o custo real com relação ao serviço realizado. Eu planejei, quer dizer, eu realizei X e eu gastei Y. Então, esse é o custo real. Então, interpretação do gráfico. Você está atrasado e gastando mais. Você está atrasado e gastando mais. Adiantado não, no prazo não. Atrasado, custo menor não. Atrasado, custo maior. Tá lá. É só fazer a interpretação, porque embaixo o valor agregado foi menos do que foi planejado. E o custo que foi realizado está acima, inclusive, do planejado. Então, ele está gastando mais do que deveria e está atrasado em relação ali ao nosso cronograma. Então, ó, tá aí, ó. Análise de valor agregado sendo aplicada aqui na prática. Beleza, show de bola. Eita lasqueira, vamos lá. Questãozinha, hein? Para verificar o desempenho da linha de base de custo, IDC. O gerente de projetos utilizou análise de valor agregado. Pera. Ele falou aqui linha de base de custo, mas desculpa, ele está querendo aqui IDP. Desculpa. Diante das informações apresentadas, o índice de desempenho de prazo. Então, ele quer saber o IDP. Beleza. Gente, como é que eu memorizo fórmula? Como é que memoriza a fórmula? Sempre que cai uma fórmula, escrevam. Escrevam ela na íntegra. Eu vou escrever as duas para a gente lembrar, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. IDP, IDC. Lembrando que em cima a gente vai apresentar sempre o quê? O valor agregado. Divide. Perfeito? Embaixo, a gente vai colocar prazo, valor planejado. Custo, custo real. Pronto. Assim você vai memorizando fórmula. Então, ele quer o IDP. O IDP é igual a quem? O valor agregado dividido pelo valor planejado. Perfeito? Eu já tinha deixado o cálculo aqui, então, para facilitar a nossa vida, mas lembrando que, gente, ó, sempre vão escrevendo as fórmulas, tá? Então, o SPI, que é o índice de desempenho de prazo, que é a mesma coisa que o IDP, é igual, valor agregado sempre está em cima, como é prazo, VP, valor planejado. Então, fui lá e coloquei na fórmula. Tá aí, ó. Eu pego o valor agregado que está aqui em cima e o custo real que está aqui embaixo, né? E eu coloquei um zerozinho a mais aqui, desculpa, tá? Então, é só 400 mil. Ó, até fui deixar facilitando aqui a vida, ó. Pronto, ó, 400 mil. Cortou. Eu tenho 2 sobre 4. Perfeito?
Então, 2 dividido por 4, não, é isso? Não, é 400 mil? Ih, rapaz, eu tinha pego aqui, ó, peguei até demais aqui. Mas vamos lá. Valor planejado, tudo, índice de desempenho de prazo. É 300, ó, eu fiz errado aqui, ó. Esquece aqui, isso aqui é custo real, eu quero esse aqui, ó. Ele ali é índice de desempenho de custo, tá vendo, ó? Foi facilitar a vida, esqueça esse cálculo aqui, tá? Esqueça esse cálculo aqui. Foi colocar ali para facilitar. Mas vamos fazer aqui, ó. IDP igual valor agregado, 200 mil. Dividido por valor planejado, 300 mil. Pronto, agora sim. Corta. 2 dividido por 3. Aí você coloca um zero aqui, 0, 6 vezes 3, 18. Beleza. Aí você sobra 2, né? Aí 2. Aí coloca outro 0, 0,6666666. Pronto. Ih, desculpa aí, ficou feio, né, professor? Você foi querer Opa, volta aqui. Você foi querer facilitar a nossa vida. E aí acabou fazendo o quê? Marca texto, acabou colocando ali uma fórmula errada. E você me atrapalha. Pronto, mas eu corrigi. Tá bom? Beleza, então. Então tá aí corrigido. Quando tiver subindo material, eu subo ele ali certinho para vocês. Então, tá aí, ó. Corrigido as fórmulas, tudo direitinho. E vamos embora. Esse aqui esquece lá. Vamos lá. Em um programa voltado para melhoria de infraestrutura, hospital a determinada região, ficou estabelecido um plano de implementação de novo sistema de prontuário eletrônico nos hospitais, visando melhorar o atendimento e reduzir o tempo de espera dos pacientes. Considerando a necessidade de formar o prazo aproximado para a conclusão do projeto, o gestor utiliza o PERT. PERT é o quê? Estimativa de tempo é igual otimista mais 4 vezes o mais provável, mais o pessimista dividido por 6. Opa, 6. Então vamos lá. Visando descobrir a estimativa, situação ali, tal, estimativa otimista, mais provável e pessimista, respectivamente. Então, deixou na ordem? Deixou. 30 mais 4 vezes 50 mais 70 dividido por 6. Aqui vai dar 200, 200 com 70, 270, com 30, 300, né? Então, isso aqui dá 300 dividido por 6. 300 dividido por 6, 50050. 50 dias. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos ver se agora eu deixei o cálculo certo ali, né? Que eu deixei, ó. Tá ali a fórmula, tá? Então fiz a fórmula, aí digitei aqui direitinho. Ó, dessa eu deixei direitinho para facilitar a vida. Beleza? Isso aí é só para vocês sempre estar revisando. Mas sempre falo, ó, caiu fórmula, o que você faz? Vai escrevendo, porque aí você vai memorizando a fórmula para praticar lá na prova. Beleza? Vamos para a próxima agora. A gestão de projetos costuma apresentar 5 estágios. Os 3 primeiros estágios relacionam de forma geral as atividades que os gerentes de projetos executam antecipadamente no projeto. O estágio 4 é determinado pelas técnicas específicas do projeto particular, então a implementação, e o 5 focaliza no controle contínuo, que é o monitoramento ali, uma vez em andamento. Ok. Assim sendo os 3 primeiros. Gente, vamos lá. Qual é o estágio 1, 2 e 3, né? Se eu estou fazendo um projeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é compreender, contextualizar onde eu estou, perfeito? E ele traz compreensão do ambiente, planejamento e definição. Esse aqui, primeiro você vai entender o ambiente, entender o ambiente, tá? Aí depois que eu defini o ambiente, contextualizei, fiz um diagnóstico, aí eu vou definir objetivos, para depois fazer um plano, que o plano é resultado de um desdobramento de ações, né? Então, ele tem a compreensão, definição do projeto, que é o objetivo, ou planejamento do projeto. Primeiro você define o objetivo, para depois você definir o plano, que é o planejamento, processo ali. Então, nesse caso, compreendi o contexto, defini os objetivos, faço os planos, implemento e monitoramento e controle. Beleza? Alternativa letra A. Show de bola. Então, isso aqui é como se fosse o passo a passo, né? Na execução de um projeto, uma das responsabilidades do gestor encarregado é a gestão adequada dos riscos envolvidos. Dessa forma, como resposta a um risco de roubo do veículo envolvido, o gestor contratou um seguro, então ele terceirizou. Porque, ó, mitigar é reduzir a probabilidade,
Prevenção ou prevenir é eliminar o risco. Melhorar é risco positivo, roubo é risco negativo. Transferência é fazer seguro. E aceitar não fazer nada. Ele fez seguro. Então, nesse caso, eu tenho a transferência do risco. Alternativa letra D de dado. Vamos lá para 42 agora, ó. Assinale a opção que indica a ferramenta utilizada na gestão de projetos para decompor o trabalho em partes menores, conhecidos como pacote de trabalho. Significa dizer que eu estou na técnica do escopo. Gantt, tempo. EAP, escopo. Análise de valor agregado, custo e tempo. É porque na análise de valor agregado eu consigo fazer o IDP e o IDC. Então, estou falando de indicadores de performance de custo e de performance de prazo. Perfeito? Então, análise de valor agregado é custo e tempo. Outra gerência, eu estou na gerência do escopo. Método caminho crítico, tempo. Quem sobrou? EAP. Perfeito? Professor, por que tu jogou tempo, custo, tempo, tempo? Porque se você conhece onde está a técnica, em qual gerência, eu sei que a EAP está na gerência do escopo. E ele colocou técnicas relacionadas a outras gerências, como cronograma e como custo. Perfeito? Então é assim que a gente vai, de forma mais intuitiva ali, brincando com a questão. Opa! Aqui tá errado, viu, gente? Oh, meu Deus do céu, ó. Digitei errado, ó. Caramba, ó. Na hora de passar o gabarito aqui, ó, passei errado, viu? Não é esse aqui não, tá? Depois eu vou corrigir o material, tá? Não é esse aqui não. Letra B de bola, B de bola. Gabarito. B de bola, tá? Estrutura analítica do projeto, pacote de trabalho, né? Então isso aqui depois eu corrijo o gabarito. É porque na hora de fazer o material, às vezes é tanta coisa ali, muita coisa, projeto, para deixar a gente doido, tem gente doido. Mas letra B de bola, tá? Pode deixar aí letra B, gabarito letra B. Né? Nada de método, ali é tempo. A organização Y decidiu implementar um escritório de projetos, PMO. Nesse processo de implementação, a organização definiu como características de projetos, né? Aleatoriedade, projeto é específico, eu já sei o que eu vou fazer, então não é aleatório. Automação é coisa de gestão de processos. Repetitividade não é projeto, porque projeto é único, não é repetitivo. Redundância são repetições, né? São duplicações. Esses critérios aqui é de gestão de processos. Aleatoriedade nada, né? E temporariedade é de projetos. Então, se ele está utilizando um PMO, qual que é a sua característica? Trabalhar com projetos. Projeto é temporário. Então, ficamos com a alternativa letra E. Uma das principais contribuições da estrutura matricial. Quem que é matricial? Matricial é a junção projeto mais função. Mais funcional. Nesse caso aqui, é isso mesmo, porque a gente está falando de gestão de projetos, a gente usa o PMBOK como referência, tá? Então, eu vou combinar duas estruturas, projetizada e funcional. Professor, e se eu quiser combinar outras estruturas, que não sejam essas, mas sejam outras? Híbrida, tá? Então, na gestão de projetos, matricial é projeto e função. Se fosse outra disciplina, aí eu explicaria de um pouquinho diferente, mas aqui não, é projeto e função. Então, nesse contexto, vamos lá. Coordenar os recursos e pessoas alocados em um único projeto? Gente, não, porque a gente tem projeto e função, que ele pegou um único projeto, as pessoas do projeto. E aí um único também poderia eliminar, né? E realocar recursos de diferentes projetos, desde que seja uma estrutura matricial diretiva, né? Forte, matricial forte, tá? Só se for forte, tá? Se não for forte, não pode não. Coordenar o escopo de um projeto em prol de uma única área funcional? Então, mesma coisa, ó, ele unificou ali. Coordenar pessoas em uma área funcional. Aí isso aqui é funcional, né? Não é matricial, é funcional. Isso aqui é matricial forte. Lá em cima, e vamos lá. Coordenar pessoas de diferentes áreas funcionais alocadas em projeto. Ó, projeto, função. Casou com a combinação. Até rimou, ó. Funcional com projeto, projeto, função. Perfeito. Alternativa letra A. Bacana? Vamos lá para outra questãozinha, ó. Segundo o guia do conhecimento de gerenciamento de projetos, ó, quinta edição ó, como referência, mas não tem problema não. Isso aqui pode ser quinta, sexta ou sétima, que ele está falando de estrutura, né?
A estrutura organizacional é um fator ambiental da empresa que pode afetar a disponibilidade de recursos e influenciar a forma como os projetos são conduzidos. Considerando a estrutura organizacional da empresa e as características do projeto, assinale a afirmativa correta. A estrutura matricial fraca. O funcional é que tem a autoridade alta, né? Então não é o gerente projeto, é o gerente funcional. A estrutura projetizada, ela é 100% projeto, né, gente? Então a disponibilidade de recursos é o quê? É alta. Que ela é projetizada, ela é só projeto, só projeto, só projeto. Uma estrutura matricial balanceada, o gerente de projetos atua em tempo parcial. O gerente de projeto não é integral. O gerente, ele está integral. A equipe que é parcial. Então, isso aqui, ó, você pega, é a equipe que é parcial. Uma estrutura funcional, quem gerencia o orçamento do projeto é o gerente de projeto. Não, aí é o gerente funcional. Uma estrutura matricial forte, a equipe administrativa de gerenciamento de projetos, ó, equipe agora, hein, que é uma unidade diretiva. Então, isso aqui, ó, é unidade diretiva. Permanece dedicada, tempo integral. Aí, ok, tempo integral. Então, vamos lá, porque ele colocou a balanceada lá em cima e a matricial forte aqui embaixo, para a gente entender a equipe e o gerente. Na estrutura balanceada, a gente tem o gerente integral e a equipe parcial. Na forte, a equipe toda, o gerente e a equipe integral. Perfeito? E na fraca, como a ideia é mais a função, então o gerente, quem conduz o projeto é o gerente funcional. Então ele é o gerente de projeto. Perfeito? Então nesse caso, ficamos aqui com a alternativa letra E. Cuidado lá em cima, viu? Porque aqui não é gerente, aqui seria equipe. Pronto. Então beleza. Professor, eu gostaria de aprofundar isso daí. PMBOK 5, PMBOK 6, dá para achar na internet, tranquilo. E bem no início, escritórios ali de projetos. Eu não lembro se é o capítulo 3, mas é bem no começo. Que o 4 já começa ali as unidades. Então 3, mais ou menos capítulo 3. Não vou recordar agora, mas é no comecinho do PMBOK, tá bom? Então beleza, show de bola. Vamos lá, outra questão. Ah, outra coisa, ó. Se você está estudando projeto e está estudando estruturas matriciais, tudo, não pega livro de organização, sistemas e métodos. Pega livro de projetos, tá? Porque a linguagem, não é a linguagem, os conceitos podem divergir um pouquinho. Então, tá estudando estrutura de projetos, usa livro de projetos, tá? Para não pegar ali algumas compreensões, às vezes, não é que tá errada, é porque a disciplina é diferente, cada uma defende ali os seus termos, tá? Então, projetos é um pouquinho diferente de OSM, o OSM é para administração geral. Então, fica muito antenado com isso aí. Vamos lá. A Compesa recebeu a incumbência de ampliar seu serviço para o maior número de municípios do estado de Pernambuco. Essa medida seria realizada por meio de quê? Gente, vamos lá. Tarefa é pontual, né? Atividade é um conjunto de tarefas, tá? Projeto é o que ele vai fazer, porque ele vai ampliar o seu serviço para o maior número de municípios. Então, ele está fazendo algo com data, né? Com prazo, ali, uma característica única, né? Portfólio é um conjunto de programas, programa é um conjunto de projeto. Então, como ele quer uma coisa específica, ampliar serviços para o maior número. Não é fazer serviço, ele quer ampliar o serviço. Se fosse fazer o serviço, não implementar, né, mas executar o serviço, seria tarefas, atividades, ali, processos. Mas como ele quer ampliar, e aí vai ter uma hora que vai chegar essa ampliação concluída, né, uma porcentagem, uma meta, aí ele vai ter um projeto concluído. Programa, conjunto de projetos. Portfólio, conjunto de programas e ou projetos. Então aqui eu estou falando de quê? De um projeto. Então, projetinho. Alternativa letra C. Beleza, show de bola. O importante conceito utilizado na gestão de projetos é o de programa. Programa é um conjunto de projetos relacionados. Esforço temporário é projeto. Atividade rotineira não se enquadra em projeto, que são operações. Projetos e outros trabalhos organizados, vamos lá. Projetos e outros trabalhos organizados de forma adequada e eficiente a fim de atender os objetivos. Olha só o que ele não me colocou. Ele não me colocou o termo relacionados, tá?
Então, vou deixar no stand-by, mas faltou relacionado. Sequência coordenada de atividade, processo. Agregado, que é o conjunto de projetos relacionados, de modo articulado, que visa a obtenção de benefícios e controles que seriam inviáveis caso gerido isoladamente. Então, letra E. Programa é um conjunto de projetos afins, relacionados, dentro do mesmo segmento ali, mesma área e tudo. Então, tem que ter essa palavrinha, viu? Letra E. Isso aqui é conceito técnico, lá do dicionário, né, do PMBOK. Segundo o guia PMBOK, papel desempenhado pelo gerente de projetos é diferente daqueles desempenhados pelo gerente de operações e pelo gerente funcional. Opa, já avancei sem querer, rapaz. Cliquei, minha mão esbarrou aqui, ó. Você nem viu a resposta, tá? Perfeito. Gerente de projeto, gerente de operação, gerente funcional. Muito bem. Então é só pegar, ó. São responsáveis por assegurar a eficiência das operações? Gerente de operação. São as pessoas designadas para executar e liderar a equipe responsável para alcançar objetivos do projeto? Gerente do projeto. Se concentram na supervisão e gerenciamento de unidade funcional? Gerente funcional. Então ficamos só com a 2. Tranquilo. Bem, essa aqui é bem tranquila ali, é a questão que já está respondida no próprio enunciado, né? 49 agora, ó. Analista Maria, gerente de um projeto TRF que foi identificado grande número de riscos com elevada gravidade. A fim de diminuir o risco, a gerente solicitou que a equipe do projeto confeccionasse um conjunto de respostas para cada um dos riscos identificados. Ok. Após a confecção do conjunto de respostas, Maria determinou que o risco residual fosse revisado. A gerente de projeto deve solicitar a revisão do planejamento de resposta aos riscos. Gente, residual é o que sobra, tá? Você planeja a resposta do risco, você implementa a resposta e ainda sobra um resíduo. Então, esse é o residual, tá? Eu tenho 2 tipos ali de posterior, né? Depois do risco da resposta, eu tenho residual e tenho secundário. Residual é o que sobra, o secundário é o que surge a partir da implementação, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O risco, o que ele vai fazer? Solicitar a revisão do planejamento para que o risco residual seja baixo. O que é baixo? Não sei. Tem que ter um parâmetro de comparação do que é baixo. Tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Baixo para onde? Todos os riscos, todos, ele não seria todo, ele pede só do residual, né? Todos os riscos, não, que é probabilidade paga. Todos os riscos, aqui já é resposta. Então, você elimina. Ele quer revisar só em relação ao residual, tá? O risco residual seja compatível, opa, trouxe limite, com apetite. Então, trouxe uma limitação ao apetite de risco, que residual esteja compatível com o limite, ou com a tolerância, tá? Então, poderia colocar tolerância também. Então, a alternativa, letra E. Muito bem essa aqui, ó. Bacana. Falando ali de risco residual. Em um projeto, o gerente está focado em garantir que o trabalho realizado atenda aos requisitos estabelecidos e que o produto final esteja em conformidade com os padrões definidos. Nesse contexto apresentado, o gerente do projeto está atuando na área de gerenciamento. Padrão de conformidade, né? Conformidade aqui, ó. Ele esteja em conformidade com padrões. Elimina a comunicação, porque a comunicação é informar. Aquisição é licitar. Risco é trazer respostas, né? Escopo, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Só sobrou qualidade. Que é definir o padrão que vai ter o aceite formal do produto, né? Do resultado do projeto. Então aqui estamos na qualidade. Muito bem. Eita, lasca. Cálculo, hein? Vamos lá, vamos para cálculo, ó. Cálculozinho aqui. Vamos embora. O que ele traz? Opa, aqui é porque eu vou fazer o cálculo. Beleza. Um gerente com prazo previsto de 4 meses, custo total, esse que é o BAC, tá? Encontra-se custo total de 300 no fim do segundo mês, 4 meses. Então, prazo total e está na metade do prazo. Ok, tranquilo. E aí tem até a tabelinha ali. O gerente responsável pelo projeto quer avaliá-lo a fim de fazer previsões sobre o seu desempenho, utilizando a técnica de valor agregado, que é o EVA. O gerente acredita que o restante do projeto seguirá as tendências do índice de performance de custo. Opa, então pera lá. Eu tenho o índice de performance do custo e ele vai trazer a tendência dele. E do índice de performance... caramba! Não é a fórmula padrão não, hein? Nessa situação descrita, considerando as premissas do gerente, o custo final estimado do projeto quando concluído.
Legal. Vamos lá. Ele quer considerar os dois custos, tá? Quer dizer, os dois índices. Os dois índices. Essa é uma fórmula, a gente não tem o hábito de utilizar ela. Não é comum. Mas ele diz que quer usar os dois índices, tá? O que eu vou fazer? Eu vou anotar, porque eu sempre gosto, eu vou até avançar aqui, ó. Eu sempre gosto de primeiro trazer as anotações, aí eu vou fazer a anotação geral, tá? Ó, ele quer utilizar os dois índices, o custo e o prazo. Então, o SPI, vou colocar assim, ó, é porque na minha cabeça eu fico com IDC, IDP. IDC e IDP. É igual? É igual. Em cima, valor agregado. Embaixo, aí depende. Se for DC, custo real. Se for DP, valor planejado. Perfeito? Como é que eu faço a estimativa? Aí, a estimativa, que vai ser o EAC aqui, né? Eu vou considerar o BAC, que é o BAC, é o valor total. Então, BAC menos o que já entregou. Só que nesse caso, ele quer considerar os dois índices. Aí eu vou pegar o IDC vezes o IDP aqui embaixo. É mais chato do que, mas ok, perfeito. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai fazer, tá? Então, aí eu tenho que pegar o que eu já fiz, que é aqui, ó, eu vou até pegar aqui, não, é o EAC. Aí eu tenho que pegar, não, desculpa, eu tenho que atualizar, O EAC é igual ao valor agregado, mais o ETC, eu tinha colocado a fórmula do ETC. Eu tenho que pegar esse aqui, que é a atualização, estimativa at completion. Então, isso aqui é até completar. Então, desculpa, eu tinha colocado aqui. Então, aí o ETC que está aqui, ó. O ETC estava certo, tá? Que é o BAC menos o valor agregado. Aí eu uso o IDP aqui embaixo, vezes o IDC aqui, que ele quer usar os dois, tá? Vou explicar a fórmula, as fórmulas, que aí depois eu vou avançando aqui na resolução delas, tá? Então vamos lá. Ele pede para você considerar a nova, porque é o ET ali, então a nova estimativa, tá, de término, baseado nos índices que já são apresentados. Ele trouxe a tabelinha, valor planejado, valor entregue ali, valor tudo, custo real, custo realizado. Ele traz tudo. Então, para calcular os índices, IDC e IDP. Lembrando que VA, sempre em cima, e embaixo IDC, custo real, e IDP, valor planejado. Aí eu acho esses índices aqui. Baseado no período que ele me falou, que ele está no final do segundo mês. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. O valor planejado, ele está aqui, o custo está aqui, e o entregue está aqui, que é o agregado, tá bom? Aí eu faço o cálculo desses índices. Aí depois, eu vou calcular a estimativa para completar. Então, para completar, baseado no desempenho atual, aí eu vou calcular aqui, ó, o ETC, tá? Aí o ETC eu pego o BAC, que é o valor que foi o orçamento total, vou tirar o que ele já entregou, e ele já entregou 120, então pego 300 menos 120, e vou dividir pelos dois indicadores, multiplicados, porque ele quer considerar os dois indicadores, tá? Então, multiplica-se os dois indicadores. Aí eu acho o quanto falta, que esse daqui, ó, é quanto falta. Então, esse é o quanto falta. Aí eu vou achar quanto falta. Mas ele não quer o quanto falta. Ele quer a nova estimativa atualizada, que é para completar. Então, para completar, qual que será a estimativa? Aí eu somo lá em cima o VA mais o ETC. Caramba! Que bagunça! É isso aqui o resumo que a gente faz, tá? Isso aqui é a atualização. Atualiza o saldo. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou apagar aqui, sabendo que o EAC é o custo real mais o ETC. Que o CPI a gente vai calcular da forma que eu já falei para vocês,
tá? Pego o valor agregado, divido pelo custo real, tá? Aí depois vou calcular o prazo, né, que é do segundo mês. Então, pego o valor agregado, novamente 120, divido pelo valor planejado, tá? Aí achei 0,8. Aí depois disso tudo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o BAC menos o EV, que seria a fórmula normal, mas o segredo, gente, o segredo tá aqui, ó. Muita gente deve ter errado essa questão, ficar doido ali, né? O segredo tá, seguirá as tendências desse índice e desse índice, tá? Então ele vai seguir as duas tendências. Então, aqui eu vou ter que usar os dois, eu vou ter que ir para essa fórmula, tá? 300 menos 120 vai dar 180. Se eu pegar 0,75 vezes 0,8, vai dar 0,6. E se eu dividir, deu 300. Não acabou. Não acabou. Não acabou, professor? Não acabou. Por quê? Eu já entreguei 160. Para concluir, faltam 300. Aí agora eu somo e atualizo. Então faço mais um cálculo. Aí eu faço esse somatório aqui, ó. Eu fecho com isso daqui, tá? Fecho com isso daqui. Aí com isso, a gente vai achar, ó, 460 mil. Olha lá. E olha a maldade. Olha a maldade. Pegando as opções, tá? Quem parou aqui, ó, quanto falta? Quanto falta? Aí, o cara marca essa. Marcou essa. Perfeito? Deixa eu fazer um teste rapidinho. Olha só. E se porventura eu pegasse 180 mil e dividisse só pelo CPI, que o CPI deu 0,75. 0,75. Deu 240 mil. Aí, 240 mais, vamos supor que o cara pegou 240 e somou com 160, ou com 140, com 160, daria 300 também. Se ele fizesse errado, duas formas que ele fizesse errado, aí ele chegaria a 300. Cara, muita gente deve ter errado essa, viu? Muita gente deve ter errado essa. Mas, atenção, viu? Enunciado, ó, enunciado. Ele quer seguir as duas tendências. Se ele quer seguir as duas tendências, coloque os dois índices, tá bom? Que aí você faz ali. E a estimativa at, que aí seria seria o novo, né? Para completar, a gente pega o total aqui. Cara, bem maldade mesmo, né? Lá de quebra ali, cai um PERT ali. Já vi um PERT aqui, ó. Opa, cadê minha caneta? Já vi um PERT aqui. PERT é mais fácil, né? PERT, o que a gente faz? A gente pega lá a estimativa de prazo, né? Estimativa de tempo. É igual otimista mais 4 vezes mais provável, mais pessimista. E dividido por 6. Então, vamos lá. Bem tranquilinho, bem tranquilinho. Olha lá. Cadê? Duração da atividade otimista, 32, mais pessimista, 4 vezes 70, mais 42. 4 vezes 7, 4, 8, eita, não, 7, 14, 28, 280, mais fácil, né? Aí 280 com 74, 354, né? Eles pegam ali 10, 354. Dividido por 6. Eles pegam 5, vem 5. Aí vem 4. 54? Não. É 54, né? 54. Mas será que eu fiz cálculo errado aqui? Que eu não estou vendo 54 ali? Acho que é esses cálculos aqui, rapaz. Matemática, né? Mas vamos lá. 32 mais 42. 32. Oh, meu Deus do céu. Fiz errado, viu? Fiz errado. Ó. Mais provável é 42. Então, pera lá. É 32 mais pessimista 70. Então, 4 vezes 42 mais 70. Agora sim. Aí divido por 6. Então, 42 vezes 4. 42, 80, 168. 168. 32, 70. Dividido por 6. Então, 70, 200, 270.
dividido por 6. Agora sim. Então, vamos lá, 270 dividido por 6. 6 vai dar 4 aqui, 3, aí vem 0. 5, 45 dias. Tá aqui, ó, 45 dias. Beleza, ó, quase que bananando aqui, né? Bananando. Então, ó, mais provável, gente, até fica a dica, ó. Quando tiver ali o mais provável, dá um destaquezinho nela, pra gente não fazer. Esse aqui é o mais importante, porque é ele que tem o peso 4, né? Então, esse é o mais importante, tá bom? 45 dias. Então, ficou aqui, cadê? Ah, eu já fiz aqui, já fiz no cálculo aqui, ó. 45 dias. Beleza? Show de bola. Tá vindo automático já. Tá aí. Vamos lá para a próxima. Um dos benefícios da gestão de risco é o rigor que ela proporciona ao processo de identificação e seleção de respostas aos riscos. Opções de tratamento de risco incluem evitar, reduzir, transferir, aceitar. Ok. No âmbito da gestão de risco, aceitar. Aceitar é fazer nada. A decisão de não iniciar ou de descontinuar a atividade ou ainda desfazer-se do objeto. Mas se você se desfaz, você elimina, né? Não tomar deliberadamente nenhuma medida para alterar a probabilidade. Ó, você não faz nada. Nada, nenhuma medida. Isso eu aceito. Adotar medida para mitigar, não. Mitigar, não. Contratar seguro, terceirizar. Então, na verdade, é não fazer nada. Fazer nada. Isso é aceitar. Fazer nada. Beleza? Vamos lá. Próxima questãozinha. Gerenciamento do tempo, assim como gerenciamento do escopo, corresponde a algumas áreas indicadas no PMBOK. Tempo e escopo fazem parte da área de gerenciamento do projeto, assim como planejamento corresponde a uma das fases do projeto. Assinale a opção que não faz parte de um projeto. Pesquisa, né? Falou ali. Aí ia brincar, até deu tosse, hein? Mas vamos lá. Início, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. O que mais? As 10 áreas de conhecimento, né? Então, nesse caso, pesquisa não faz parte. Então, 54 fechou. Em gestão de projetos, as áreas de conhecimento representam um conjunto de processos associados a temas específicos. Temos como exemplo, documento, aquisição gerenciamento das aquisições, letra B já. Desenvolvimento de termo de abertura do documento, escritório é unidade, programação de entrega, são os milestones, as programações ali, calendários, né? Então, letra B. Próximo agora. A gestão de risco busca identificar, analisar e mitigar ameaças potenciais, garantindo a resiliência e a sustentabilidade da organização. Assinale a opção que apresenta corretamente o risco de conformidade, que é parâmetros legais, né? Legalidade. Ou padrões, né? Vamos colocar assim, padrões. Conformidade é padrão. Trata-se do risco de perda financeira? Não. Perda financeira, aí seria financeira. Representa a probabilidade de perdas do não cumprimento de leis, normas, regulamentos, conformidade. Refere-se ao risco associado à variação de mercado? Não, que é a imagem da organização. Diz respeito a risco operacional, produtividade interna, né? Exclusiva à gestão de contrato? Não. Gente, conformidade conforme algo, conforme padrão, conforme uma lei, conforme alguma coisa ali. Letra B de bola. Beleza. Próxima questãozinha. O administrador precisa realizar a troca das estantes, parede de escritório que trabalha. As novas estantes já se encontram na empresa. Para isso, elaborou um diagrama. No canto esquerdo, é informado o número da atividade. E no canto direito, a estimativa de duração. Ok. O prazo exigido para a conclusão é de 20 dias. Com base no exposto, é correto afirmar folga total. Vamos lá. Se eu pegar 3 com 7 com 5, vai me dar 15. 15 é a duração. Prazo é 20. 20 é prazo. Folga é 5. 5 é folga. Folga livre é de 1 a 3. Não, porque ali não tem como. De uma para outra não tem como. Não tem como dar folga livre. Para calcular folga livre, eu teria que ter início mais cedo e início mais tarde. A folga total é 5. Beleza, caminho crítico tem a mesma duração? Não. Se a atividade 1 não tiver atraso, a 2 atrasar, eu não consigo, porque eu teria que ter a duração das atividades, tudo. Perfeito? Quer dizer, a duração não, tem que ter ali o início mais cedo e início mais tarde. Então, folga total, 5. Não dá para calcular os demais. Eita, lasqueirão. Vamos lá. Fórmulazinha, ó. De novo, fórmula, hein? O que ele quer aqui? Ele traz valor planejado, valor agregado, custo real. O gerente do projeto quer estimar o indicador de ATC, estimativa para, que é o ET, né? Para concluir, então nova estimativa.
como desempenho de custos para 2 cenários. O restante do projeto será executado de acordo com o valor planejado. Tá. Então, isso aqui é mais fácil, né? O restante do projeto seguirá a tendência do índice de performance de custo. Os respectivos valores, ETC, para os 2 cenários são. Então, isso aqui é atualizar. Aí eu tenho que fazer os 2 ali, né? Então, vamos ver. Quanto que falta para, né? Quanto que falta para? Então, isso aqui é o ETC, não é o EAC. Gente, ó, o valor planejado é de 100 mil. Cadê? Tem um valor total aqui? 200 aqui, ó. Tá aqui o BAC. O BAC é de 200. Perfeito. Ele já entregou quanto? Ele já entregou 120, né? Então, deixa eu ver só, ler aqui de novo. O restante do projeto será executado de acordo com o valor planejado. Tá. E o restante seguirá a tendência do índice de performance. Tá. De qualquer forma, a gente vai ter que calcular mesmo o BAC menos EV, dividido pelo CPI, e outro baseado no orçamento que falta. Tá. Como ele agregou 72, o primeiro dá para fazer. É só pegar 200 e tirar 72. Professor, de onde é que você está tirando isso aí? Dá 128 aqui, ó. Professor, de onde é que você tirou isso? Gente, ó, 128. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. O gerente do projeto quer estimar o ETC para concluir com o desempenho dos custos. O restante será executado de acordo com o planejado. De acordo com o planejado, é chegar nos 200 mil. Isso é o planejado. Se ele entregou 72, eu vou pegar a diferença. 128. Ó, já até achei a resposta. Só tem uma resposta. 128. Aí depois eu faço outro cálculo. Aí o outro cálculo não. Outro cálculo eu tenho que pegar. Aí como é que é para a gente calcular? Ó, aí eu vou pegar o BAC menos aquilo que você já me entregou, dividido pelo índice de desempenho de custo, que é o IPC. IDC, desculpa. Índice de desempenho de custo. Perfeito? O índice de desempenho de custo, valor agregado sobre o custo real. 120, né, que seria ali o custo real. Então, você pega, aí eu vou, como eu já fiz o cálculo aqui, aí eu vou só avançando no cálculo, tá bom? Mas vamos lá, ó, para facilitar. A primeira já ficou na cara, ó. Se tu achar ela, tu já resolveu a questão. Resolveu a questão. Eu quero terminar o projeto do jeito que foi planejado. Se eu quero terminar o projeto do jeito que foi planejado, você me entregou 72 mil, então conclua ele na diferença restante, 128. Achou a resposta. Então esse ali é o mais fácil, tá? Aí depois, eu vou pegar o segundo cenário. Eu vou calcular o índice de performance de custo, pego o valor agregado, divido pelo custo real e achei o indicador de 0,6, tá? Aí depois eu vou pegar o que você já me entregou, tirando daquilo que é o total, que é o BAC menos EV, e dividir pelo indicador. Então você pega o 200 menos 72, que vai dar 128, divide por 0,6. Chegou a 213. Então aqui a fórmula detalhada. Mas com o primeiro já resolvi. Com o primeiro já matava a questão. 128. Beleza. 59 agora. Os custos de mudança, as incertezas, os riscos e o nível de influência de stakeholders são variáveis que mudam de intensidade no decorrer do projeto. Com esse conhecimento na etapa de encerramento do projeto, espera-se custo de mudança, as incertezas, os riscos e o nível tenham diminuído. Não são diferentes, tá? São diferentes. A incerteza cai e a mudança sobe, tá? O nível de influência cai também. Custo de mudança tem aumentado, perfeito, e as incertezas, os riscos e o nível de influência têm diminuído. Porque incerteza é risco, né? E o nível de influência cai. Ó, letra B. Custo de mudança e risco aumentam, o custo de mudança aumenta, o risco cai. Custo de mudança e risco tem aumentado, lembrando que o custo de mudança sobe e o risco cai. Custo de mudança, certeza e risco tem aumentado. Não, é só lembrar, custo de mudança, se eu mudar no final, tem muita coisa para mudar. Então, o custo de mudança aumenta. E o risco são coisas conhecidas, então diminui. Perfeito? A influência cai também. Então, nesse caso, ficamos aqui com a alternativa letra B de bola. B de bola. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó. Fechamos aqui nossa revisãozinha. Muita coisa, né? Muita coisa. Revisem
as questões de cálculos, tá? Anotem as fórmulas, revisem, reforcem, para justamente gabaritar, não perder essas questõezinhas. Vai estar na sua provinha, tá? Não é eu desejando mal, mas é já prevendo a FGV. Ela vai colocar cálculo. Perfeito? Gente, deixo aqui com vocês as redes sociais, os grupos aí dentro do Telegram, do WhatsApp e do Instagram. Então, deixo aí para vocês, para estarem compartilhando, seguindo ali e pegando informações. Bacana? Fechamos a nossa revisãozinha e nos encontramos em outros tópicos com metodologias ágeis. Então a gente fecha por aqui e se encontra depois. Até a próxima!